vai seguindo aqui. Eu quero trazer agora aqui para nossa conversa o Vandick Silveira, que está chegando na nossa programação, agora aqui com a gente também. Seja muito bem-vindo, Vandick. Bom dia para você. Bom dia, Paula, Gabriel, Felipe, todo mundo. Bom Prazer dia. estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada, Vandick. Acho que um panorama importante, né, dado, vamos repercutir já com o nosso convidado. Tema desta semana é inflação, como a gente bem falou na segunda-feira. A gente tem essa expectativa sobre o IPCA aqui para amanhã, mas vamos falar um pouquinho sobre esse CPI americano, né? Veio ali dentro do que se esperava, mas o core ainda é um ponto importante a ser monitorado. Paula, veio exatamente como projetado por todas as casas do mercado financeiro, pouquinha diferença, não o abalou o mercado, no entanto, né, o core em 4,7% ainda é muito distante. A gente está falando do core, né, quando a gente tem valores dessa magnitude, não podemos dizer que o Fed parou seus movimentos de contração. Né? Eu sei que muita gente, e o mercado muitas vezes é mais, vamos dizer, otimista na expectativa. Vejo a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil, já a gente precificando corte 0,75, que é um sonho de uma noite de verão, mas eu não acho razoável a gente descartar ainda novos aumentos da taxa dos Fed Funds. É muito cedo para dizer isso, e principalmente em função do core. Bom, vamos seguir aqui de olho, né, trazendo aí todas as repercussões das notícias. Você quer fazer uma pergunta, Felipe? Não, Posso chamar nosso fica convidado? à vontade. Vou chamar aqui o Fábio Astrauskas, que é CEO da Sciengen Consultoria, chegando aqui na nossa programação também para comentar mais sobre as notícias de hoje. Seja muito bem-vindo, Fábio. Bom dia, Paula. Bom dia, Vandick, Gabriel, Felipe, a todos que estão nos assistindo aqui pela BMC News. Obrigada. Fábio, tema desta semana é inflação, né? A gente teve aí esse dado importante hoje da economia americana. Temos ainda, né, o PPI para amanhã, mas também aqui no Brasil temos, né, o nosso IPCA, que será divulgado amanhã. O mercado sempre atento a esses dados, porque são dados que vão trazendo aí, principalmente leituras sobre os próximos passos dos bancos centrais. Para começar, né, primeiro sobre este dado do CPI hoje lá nos Estados Unidos, queria entender um pouquinho da sua leitura também. Fed não tem ainda batalha ganha aí em relação à inflação. Como que você enxerga, né, a possibilidade aí dos próximos passos de política monetária americana? O que o Vandick colocou parece bem apropriado, né? Um sonho numa noite de verão, esse otimismo que às vezes se apresenta, inclusive aqui domesticamente no Brasil, ele parece não estar corroborado com as avaliações especificamente técnicas, né, que os bancos centrais, seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja o Fed nos Estados Unidos, têm feito com relação à inflação, principalmente aquilo que bem disse o Vandick, o core, né, o núcleo inflacionário. Esse continua apresentando alguma preocupação no mundo todo, né? E, portanto, como foi dito, não é uma batalha ganha a luta contra a inflação no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia. Ainda que se perseverar bastante com relação a essa política contracionista, como a gente chama, né, de aumento de juros para a redução da atividade econômica, e que provavelmente ainda vai perdurar por mais alguns meses. Bom, quero trazer então também o Vandick aqui para a nossa conversa. Vamos lá, Vandick, acho que você trouxe aí um ponto muito importante, Fábio também complementando, né? Mas entender um pouco mais até, né, da visão, o que você acredita aí, né? O mercado já começa a pensar até numa possibilidade de pausa na subida de juros lá do Banco Central. Eu vi alguns especialistas, inclusive pelas agências internacionais, já trazendo uma leitura de mais um skip ali, né? Talvez pular aí para uma manutenção para a próxima reunião, e aí o Banco Central americano traria condução depois, dado a dado. Qual que seria ali a sua aposta? Você acha que o Banco Central americano deve trazer alguma sinalização em relação à pausa, ou ainda é muito cedo para tirar essa leitura? Vandick. Perfeito. Paula, eu acredito que pode haver sim um skip dessa próxima reunião do Fed. Não acho que seria a melhor alternativa. Inflação é o pior mal que existe para uma economia. E a meta do Fed hoje, antes de crescimento, desemprego ou qualquer outro tipo de variável analisada, a meta é redução e trazer a inflação para dentro dos 2%. Um core de 4,7%
tá? E uma inflação cheia de 3,2% ainda é muito longe. A gente tem que lembrar o seguinte: nos Estados Unidos, uma taxa de inflação de 3% é considerado muito alto. Eu sei que o brasileiro convive perfeitamente, uma vez que a nossa meta está em torno de 3%, né? Nos Estados Unidos, uma inflação de 3% afeta muito, porque é uma economia que vive de crédito. Todas as pessoas compram carros, compram casas, a penetração de casas, etc., as mortgages, as famosas hipotecas, etc., elas dependem de um mercado que tenha, que seja razoavelmente rápido em mostrar que as taxas de juros estão disponíveis para esses empréstimos. E essa rapidez não se faz, né, não se realiza atualmente, em função de taxas de juros muito elevadas. E a inflação se mantendo bastante sticky, eu vejo que os preços, né, uma série de preços, eles se mantêm muito sticky, né, eles são pegajosos. Isso evita que exista mais entrada de pessoas em mercados fundamentais para a economia americana, como o mercado de real estate. Então eu vejo isso com uma preocupação. Eu acho que a gente tem que debelar a inflação o mais rapidamente possível. Eu acho que o Fed foi complacente e demorou muito para começar a aumentar a taxa de juros e aumentou de maneira muito paulatina e precificada pelo mercado. Dessa maneira, o que aconteceu? Não houve surpresa para que houvesse uma reancoragem das expectativas. Então isso é muito preocupante, porque a inflação de médio prazo, até 2024, 2025, não estão alinhados com a meta de 2%, porque existe essa expectativa que conviveremos com inflação mais alta, e isso é muito nocivo em termos de taxa de juros. Maravilha. Felipe, quer trazer algum ponto? Quero sim, eu quero falar com o Fábio. Muito bom dia, Fábio. Felipe Nascimento falando aqui. E claro que a gente vai monitorando esse dado, né, de inflação lá nos Estados Unidos. No ano passado, nessa mesma época, estava lá em 8,5%, aquela maior taxa dos últimos 40 anos, e todo mundo pensando que ficaria ainda mais elevada. Claro que tinha toda essa situação envolvendo ainda os choques das commodities, né? Guerra, Rússia e Ucrânia e tudo mais, mas a gente percebe que de lá para cá vai arrefecendo pelo menos uma tentativa de convergir para a meta. Por outro lado, a gente vê o Banco Central americano tentando já promover uma pausa, não agora, não na próxima, mas talvez chegando no fim do ciclo. Talvez o Fed já tenha feito o suficiente, o Fed já chegou no limite do juro, o cenário está convergindo para essa leitura, na sua opinião, Fábio? Como foi dito, né, o Vandi colocou bem, o Fed tem trabalhado numa linha de procurar surpreender o menos possível o mercado, de fazer um pouso suave, né, da atividade econômica, buscar aí uma redução de inflação, talvez num período de tempo, como a gente está vendo, mais longo do que é necessário lá. 3% realmente para padrões americanos é uma inflação bastante grande, desalinha expectativas de longo prazo. O consumo americano é baseado em financiamentos de médio e longo prazo, principalmente no real estate, mas o sinal que o Fed tem dado lá nos Estados Unidos e para o mundo todo, né, é de que não pretende fazer movimentos bruscos. Portanto, até essas pausas, né, aventadas na subida de juros americanos ainda para conter mais a inflação, têm sido cuidadosamente colocadas pelo Fed americano. Eles estão olhando não só a economia lá doméstica, mas têm olhado, isso é uma mudança até de padrão ali de comportamento de governo depois da entrada do Biden, que tem uma visão um pouco mais global, né, da economia americana e as consequências, né, da atividade econômica americana no resto do mundo, e que tem feito possivelmente que o Fed tenha essa atuação mais precavida, mais suave com relação a derrubar juros nos Estados Unidos. Isso vai acontecer, mas de fato vai levar nessa batida, nessa linha, que parece que o Fed não vai alterar. A gente ainda vai ter o primeiro semestre do ano que vem, provavelmente com mais um pouco de subida de juros aí devagar, até que a inflação
de fato, volte para casa de 2%, 1,5%, que é o padrão aceitável nos Estados Unidos. Deixa eu trazer agora aqui o Roberto Campos Neto, que começou a falar lá no Senado. Vamos ouvir aí um trecho neste momento do presidente, então, do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está trazendo ali um panorama, né, de todas as últimas informações do Banco Central. Vamos ouvi-lo. As expectativas de inflação que são importantes para o Banco Central. Vou falar um pouco de taxa de juros e vou mostrar a comparação de taxa de juros do Brasil e internacional. Falar um pouco porque historicamente os juros são tão altos no Brasil. Falar um pouco de juros neutro, que são aqueles juros de equilíbrio onde não se gera nem inflação e nem desinflação. Falar um pouco por que a política fiscal precisa estar sempre conectada com a política monetária. Falar de crédito, de estabilidade financeira. Também esclarecer um tema de reservas internacionais, né, que foi levantado pela imprensa recentemente, falar um pouco de mercado de capitais, da agenda do Banco Central e vou concluir. E a conclusão vai ser basicamente sobre o que a gente chama de pouso suave. O que é o pouso suave? Então, se eu tiver que deixar os senhores senadores com uma mensagem aqui hoje, eu diria que a mensagem é que o Banco Central fez um bom trabalho em termos de pouso suave. O que é o pouso suave? É trazer a inflação para baixo com o mínimo de custo possível. Então, se a gente comparar o que caiu a inflação no Brasil, proporcional ao que gerou, ou o que aconteceu no emprego e o que aconteceu com o crescimento econômico, a gente tem dificuldade de achar um outro país do mundo quase sem alteração no crescimento e com geração de emprego no mesmo período. Então, essas são as principais mensagens, como eu disse. Também a gente vai falar um pouco sobre a perseverança no combate à inflação e a gente vai falar sobre a autonomia, que tem sido muito importante. Então, né, as falas iniciais serão 20 minutos de discurso de Roberto Campos Neto, né, que está falando, então, neste momento, trazendo aí dados importantes, fala justamente sobre este trabalho realizado pelo Banco Central brasileiro, que na visão dele, inclusive até a gente viu recentemente, né, o Goldman Sachs também trouxe que o Banco Central brasileiro conseguiu fazer, de fato, este pouso suave, que é o tão perseguido por demais economias. Eu já quero voltar com essa fala, inclusive para conversar aqui tanto com o Fábio quanto com o Vandic, que a gente está aqui conversando com o Fábio Astraucas e também com o Vandic Silveira, entender um pouco, né, agora mais deste cenário, voltando aqui com os dois para a gente falar e comentar mais sobre essas salas de Roberto Campos Neto. Fábio, começando com você, acredita que realmente o Banco Central brasileiro conseguiu esse feito, né, o feito aí que está sendo perseguido, inclusive a gente estava falando um pouco antes sobre o Banco Central americano, sobre o Fed, você acredita que de fato o Banco Central brasileiro conseguiu fazer o pouso suave? Pois é, a gente estava até comentando isso logo antes da entrada, né, do Campos Neto com relação à política monetária que o Fed está adotando nos Estados Unidos também com relação a esse pouso suave. E aqui os números não dão outro sinal, né, e provavelmente ele vai explorar isso na continuidade aí da apresentação dele, de que, de fato, a gente teve, ao longo dessa trajetória, apesar de uma subida expressiva na taxa de juros, né, muito maior, inclusive, daquela no juros real, do que aquela que a gente observou no período aí de alta recessão que o país sofreu em 2015, 2016, o juros real está mais alto ainda do que naquela ocasião final do segundo mandato do governo Dilma, mas o fato é que índices de desemprego, como foi citado, caíram, a atividade econômica, o PIB continua crescendo, é bem verdade que puxado aí, principalmente num primeiro trimestre excepcional do setor do agronegócio, o dólar comportado, nós temos todos os indicadores econômicos, com exceção da dívida pública, bastante controlados. O que pesa aí de preocupação, não há dúvida nenhuma, é a dívida pública ao longo do tempo, que se não for sanada através das reformas reforma tributária e do arcabouço fiscal, pode gerar, né, um problema principalmente aí a partir de 2025, 2026. Mas não há dúvida de que, apesar dessa política monetária tracionista do governo brasileiro, do Banco Central, né, brasileiro especificamente, isso foi feito dessa maneira suave, com êxito, né? Hoje o país está, de fato, colhendo a possibilidade de começar a reduzir juros antes das outras economias. Vandic, eu queria ouvir também um pouco da sua percepção sobre este pouso suave da economia aí, né, do Banco Central brasileiro. Paula, o Fábio foi bem preciso no que ele apontou, tá?
taxa de desemprego em queda, a atividade econômica aumentando de maneira até pujante, se a gente levar em consideração principalmente o agro. Serviços têm subido, hoje a gente teve uma boa notícia das atividades com relação aos serviços, mas o Brasil ainda tem muitos problemas. Tá? A gente tem que pensar no seguinte, se a gente olhar a expectativa de inflação para 2025, 2026, apesar de juro real extremamente elevado, acima dos 8%, a gente tem expectativa de inflação ainda em 3,5%. Significa que a expectativa para convergência com a meta de 3% nessa inflação mais longa ainda não está lá. O mercado tem muita dúvida, principalmente do lado fiscal. A gente já sabe, né, que o novo arcabouço fiscal, que determina muito disso, a maneira com que o governo toma dinheiro emprestado do mercado para financiar suas atividades, e está muito preocupado com esse desequilíbrio, porque a dívida pública, a expectativa é que passe dos 80% já no ano que vem. Quer dizer, essa é uma medida preocupante, né? Essa é um indicador importante para a gente observar, ainda que o Brasil tenha muitas reservas. Então, isso não significa que o Brasil corre risco de entrar numa crise de pagamentos. Isso não é o problema. O problema mesmo é um governo que tem o lado, né, a demanda do governo, o consumo de governo, bastante desajustado, desalinhado com a expectativa do mercado, que faz a taxa de juros não poder cair muito. E isso ainda alimentando uma inflação de longo prazo, que não está em linha com a meta do governo. Então, isso é o que me preocupa, porém, pouso suave, sem dúvida, excelente trabalho feito pelo Campos Neto, provavelmente hoje o melhor banqueiro central do mundo. Inclusive, numa das falas agora, eu quero ouvir vocês dois, né? Ele fala a gente estava falando de core lá nos Estados Unidos e parece que a gente estava falando exatamente os pontos ali que o Roberto Campos Neto veio trazendo aqui, né? A gente falou de pouso suave, ele abriu falando de pouso suave e ele falou agora o seguinte, o que preocupa um pouco mais é a inflação de serviços, que tem caído, mas muito lentamente. Ele ainda falou que estamos olhando para a inflação de serviços como um elemento que é importante para a convergência de todos os fatores da inflação. O núcleo de inflação de serviços não tem caído. Quero ouvir também um pouco mais da opinião de vocês. Estamos começando aqui com o Fábio. Fábio, até porque a gente tem expectativa sobre o IPCA de amanhã, né? Mas o ponto principal aqui que chama bastante atenção, igual a gente estava falando, né, na comparação anterior com os Estados Unidos, é a questão ainda do núcleo, né? O core ali ainda é bastante resiliente, não caindo da forma que se espera, né? Mais lentamente. Como que você enxerga e quais são os pontos, né, que você acredita que sejam aí, né? Acho que importantes a gente destacar aqui sobre esta fala de Campos Neto. De fato, da medição do IPCA, né, ela é dividida aí basicamente em 9 setores, né, desses setores, os principais ofensores, né, que mantêm a inflação ainda preocupante do país, estão ligados à área de serviços, estão falando de educação, saúde, vestuário, então, de fato, esses índices têm caído muito mais lentamente, ou têm oscilado, né, de maneira preocupante do que os demais índices, por exemplo, né, a alimentação, que está bem controlado, hoje tem um peso grande, né, na composição do IPCA. Então, isso vai na linha do que foi comentado aí, que você acabou de citar, da colocação do Campos Neto. O fato é que esses itens, né, eles compõem a inflação, boa parte, vamos lembrar que serviços do Brasil hoje é o maior, né, componente, né, muito acima de indústria e do agronegócio para a geração de riqueza no Brasil e também, né, por outro lado, pode ser perverso na geração de inflação, né, caso esse setor tenha que repassar preço, né, ou tenha que realinhar expectativas. Então, está alinhado com o Campos Neto, há uma preocupação grande com relação a isso, sim, e por isso essa insistência, né, essa persistência, vamos colocar melhor, né, a palavra, do Banco Central em fazer quedas mais graduais do que alguma parte do mercado gostaria de ter nos juros. Ô, Fábio, a gente tem visto, né, nos últimos tempos, inclusive, que o diferencial das taxas de juros aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos,
acabou diminuindo bastante, né? Seja por conta da elevação lá da taxa de juros nos Estados Unidos, da queda da taxa de juros promovida agora pelo Banco Central, também a movimentação do juro futuro, enfim, todo esse diferencial acabou caindo, né? Queria saber sua percepção a respeito disso, o quanto disso acaba, de repente, adicionando riscos adicionais ao desempenho do Brasil, quanto disso também pode trazer impactos, né, nessa consolidação da pressão desinflacionária no Brasil, quanto disso pode mexer também na entrada de dinheiro estrangeiro ou na saída do dinheiro estrangeiro, afetando todo um equilíbrio, um balanço aqui na economia do Brasil. Você está abordando um ponto bem importante, né, Felipe? Porque esse fluxo de dinheiro entrando ou saindo do país, ele afeta não só, né, a própria inflação, né, porque afeta dólar, afeta uma série de demanda, oferta. Então, de fato, e esse fluxo de entrada e saída, ele depende de várias coisas, entre elas essa composição, esse equilíbrio, né, de expectativa de risco-retorno, né, entre a economia, vamos dizer, chamada principal, a base, né, aqui é comparada com o resto do mundo, que é americana, com nesse momento no Brasil. Ainda há uma gordura, ainda um espaço de juros real no Brasil bastante confortável, né, para que haja ingresso de capital estrangeiro aqui, ainda aqui especulativo. Isso é o ponto 1. Ponto 2 é que a gente não pode deixar de considerar que há poucas alternativas tão atrativas, né, quanto o Brasil no momento para investimentos não especulativos, né, investimento de longo prazo. A gente costuma muito olhar aqui para os problemas que temos aqui no Brasil, mas o resto do mundo atravessa problemas iguais ou até piores, né, principalmente com relação àqueles que nós chamamos emergentes, né? Então, isso também traz, né, uma possibilidade de continuar havendo uma atratividade de entrada de fluxo aqui. Outro ponto importante, que é prático, é pragmático, né, é o risco Brasil, que vem caindo sustentavelmente e vem caindo constantemente ao longo dos últimos meses. Hoje está em torno de 200 pontos. A gente estava com esse índice bem superior no ano passado, ou seja, estamos falando aí de 200 pontos, 2 pontos acima, né, dos títulos americanos. Então, esse risco, a percepção de mercado ainda é de que o país tem bastante possibilidade, né, atratividade, mas o Van Dijk colocou, eu havia também colocado, o Van Dijk completou muito bem, a grande preocupação é em torno do endividamento, da dívida pública. Este sim, né, deve ser um tratamento principalmente do ponto de vista fiscal, ou seja, dos gastos do governo, que tem que ser tratado, seja através do arcabouço fiscal, como é o principal motivo, na LDO para o ano que vem, ou através da reforma tributária, e não, né, na ponta da reforma tributária de arrecadação, mas sim de contenção, né, de gastos do governo, porque senão nós teremos aí problemas, principalmente a partir de 2026. Hoje parece tudo indo muito bem, né? Mas não está ganha a batalha. O Fábio, inclusive nesse sentido, né, até na ata do Comitê de Política Monetária, tem uma certa citação ali a respeito de, ok, as reformas estão passando, né, arcabouço fiscal, reforma tributária, está tudo caminhando, mas não tem nada definido ainda, o que acaba podendo atrapalhar um pouco numa visão um pouco mais clara lá na frente de toda essa trajetória da dívida, do impacto do fiscal, mesmo retirando, né, o impacto fiscal de uma preocupação, o Banco Central, claro, sinaliza que isso ainda não está definido. Na sua visão, né, claro que o cronograma tende a promulgar todas essas questões ainda nesse ano, mas a discussão ainda entroncada ali pode trazer consequências, inclusive na perspectiva de queda de juro nas magnitudes que o Banco Central sinalizou, se isso acabar se arrastando ao longo do semestre todo, isso pode desancorar uma expectativa ali da queda de juro também? Acredito, Felipe, que agora no curto prazo não, né? Eu acho que essa derrubada aí gradual de 0,5 ponto percentual a cada reunião do Copom, ela deve ter uma continuidade aí, pelo menos nas próximas 3, 4 reuniões.
Mas a armadilha possível, né, da qual estamos falando, é justamente, por exemplo, vou pegar um exemplo maior, na reforma tributária, as regras de transição, elas farão efeito grande a partir de 2026, 2027. Então, volto a dizer, até lá, qualquer que seja a reforma tributária que seja aprovada agora, né, voltando agora no Senado, ela vai ter efeitos práticos, né, e de impacto aí de pressão a partir, né, de 2026, 2027. Até lá, e por enquanto, a gente nem sabe quais serão exatamente esses impactos. E a partir de 2026, 2027, com as leis complementares, porque vamos entender o que está sendo votado aí, é um projeto de emenda constitucional, não são exatamente as regras, né, tributárias que vão vigir com esses novos impostos que estão sendo criados, em substituição a outros, e essa redistribuição tributária. Então, tudo isso, o impacto será gradual, e aparentemente até agora, né, de uma maneira pessimista. Então, aqueles que levantam dúvidas com relação à carga tributária e a composição desse novo pacote, né, que vai se formar depois de aprovada a reforma tributária, tem razão, principalmente quando estão olhando no horizonte de tempo maior. No horizonte curto de tempo, acredito que a gente vai permanecer com essa mesma política de redução suave, aí, 0,5 ponto percentual na taxa de juros a cada 45 dias, a cada reunião do Copom, e ainda com indicadores de desemprego, de crescimento, todos estáveis e até otimistas. Mas, como eu volto a dizer assim, a gente não vive de 2 anos, né? A gente vive de muito mais tempo, então é preciso tomar esse cuidado, principalmente aí 2026, 2027 em diante, se não forem bem feitas, né, as mudanças na reforma tributária e no arcabouço fiscal, principalmente. Maravilha. Fábio, quero agradecer sua participação, obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse papo aqui com a gente. Volte sempre, uma ótima semana, um ótimo fim de semana para você também. Até uma próxima. Eu que agradeço a Paula, você, Felipe, ao Gabriel, que também dá entrada aí conosco, dando as informações importantes, né, do mercado, e ao Vandic. Muito obrigado a vocês da BC News, os ouvintes. Bom